Nós vamos falar então agora, né, vamos falar agora sobre algumas orientações sobre como aliviar alguns sintomas relacionados aí à parte nutricional. Então a gente tem a questão dos vômitos, né, e as náuseas. Então, quando o paciente apresentar esse tipo de problema, nós devemos, então, oferecer à pessoa 2 a 3 litros de líquido, né? Porque ela está perdendo líquido, onde a gente tem que repor, e de preferência nos intervalos das refeições. Oferecer, né, refeições menores, de 5 a 6 vezes por dia. Alimentos muito quentes pode liberar cheiros e pode agravar a náusea. E alimentos muito secos também, em temperaturas mais frias, são, nesse caso, bem mais aceitos. É importante, né, que a pessoa mastigue muito bem, devagar. Logo após as refeições, o cuidador deve manter a pessoa sentada para poder evitar náuseas, não pode deixar ela deitar logo após. E enquanto durar as náuseas e os vômitos, a gente deve evitar alimentos muito temperados, com um cheiro muito forte, que pode agravar então essa condição. Então também ingredientes salgados, picantes, ácidos, doces só podem agravar a situação. A gente também tem a questão da dificuldade para engolir. Então, nesse caso, a gente vai oferecer refeições em quantidades menores, né, de 5 a 6 vezes por dia também. Oferecer líquidos no intervalo das refeições em pequenas quantidades e também através de canudos. Manter a pessoa sentada em posição reclinada com a ajuda de travesseiros, para poder a pessoa não engasgar. Oferecer alimentos mais leves, né, mais macios, como mingais, purezas, pudins, vitaminas, gelatinas, que são bem mais fáceis de engolir, tá? E não produzem pó, né? Então, bolachas, biscoitos, esse tipo de alimento que produzem pó são muito perigosos. E aí, evitar também alimentos de consistências duras, né? Como eu falei para vocês. O pão francês também, a torrada, deve ser oferecido sem casca e sempre molhados no leite. Quando o paciente, então, ele, né, tem a questão do intestino preso, né, da constipação intestinal, então, a gente deve manter horários para poder se alimentar, para, consequentemente, manter os horários para poder evacuar. Então, os alimentos ricos em fibra, como arroz, pão integral, né, aveia, verduras, legumes e frutas, são muito bons para poder ajudar o intestino a funcionar. E aí a gente tem uma receitinha que a gente, né, que as pessoas podem tomar, podem fazer, que é para poder melhorar o intestino preso, que nada mais é que a junção de vários ingredientes que tem muita fibra. Então a gente deve oferecer, né, evitar oferecer, na verdade, banana prata, caju, goiaba, maçã, chá preto e mate, que eles fazem aí constrição, né? E então a gente deve oferecer uma vitamina, que é uma opção, com um copo de suco de laranja, uma ameixa seca, um pedaço de mamão, uma colher de sopa de creme de leite e uma colher de sopa de farinha de aveia, ou de milho, ou de trigo, ou de soja, que aí vai ajudar, vai alimentar o idoso e também vai ajudá-lo a ir no banheiro. Quando o idoso ele apresenta gases ou flatulências, né, que é a mesma coisa, então a gente, né, deve evitar essa formação não ingerindo alguns alimentos. Então, quais são esses alimentos que a gente pode deixar de ingerir? Então, é o agrião, couve, repolho, brócolis, pepino, grãos de feijão, couve-flor, cebola e alhos crus também, tá? Pimentão, nabo, então todos esses alimentos podem estimular, então, a produção de gases. E aí a gente tem uma última questão, que é a questão da alimentação por sonda, que a gente chama de dieta enteral. Então, vão ter alguns casos do qual o paciente já está muito debilitado e ele vai ter que usar uma sonda para poder se alimentar. Então, a dieta enteral, ela é fornecida na forma líquida por meio de uma sonda, né? E ela é colocada no nariz ou então na boca do paciente e ela pode ir até o estômago ou então até o intestino. Então, a gente consegue fornecer todos os nutrientes que a pessoa necessita, independente se ela quer ou não, né? Ou então de fome ou de vontade de comer, porque aqui a gente não envolve o paladar, a gente envolve somente na administração mesmo da dieta. Então, a gente vai utilizar esse tipo de dieta, né? Quando a gente quiser uma cicatrização de feridas, né, que a gente precisa que o idoso ele tenha o aporte certinho de nutrientes, então a gente precisa que ele coma, ele não consegue comer, a gente vai então colocar uma sonda para controlar a diarreia, a prisão de ventre, ou então vômitos, preparar o organismo para algumas cirurgias, tratamentos de quimioterapia, radioterapia ou então de diálise. Quando a pessoa não consegue se alimentar pela boca, quando a quantidade de alimentos que a pessoa come não está sendo suficiente para o organismo dela se recuperar, e quando a necessidade de aumentar a quantidade de calorias sem aumentar a quantidade de comida. E aí a gente tem essa dieta, né, que ela pode ser preparada em casa ou então industrializada. As caseiras são sempre preparadas com alimentos naturais cozidos e passados no liquidificador e coados.
deve ter consistência líquida e sua validade de 12 horas após o preparo. Já as dietas que são industrializadas, elas já vêm prontas para o consumo e têm mais custo alto e pode ser também utilizada por 24 horas depois da aberta. Mas os idosos, eles têm aí o direito pelo SUS de receber a sua dieta. E aí a gente tem alguns cuidados quando a gente tem uma pessoa cuidada, quando ela tem uma dieta enteral. Então, antes da gente conseguir administrar a dieta, a gente sempre tem que tentar colocar a pessoa sentada na cadeira ou então na cama, com as costas bem apoiadas e deixar nessa posição por 30 minutos após o término da alimentação. Então, a gente vai primeiramente pendurar o frasco de alimentação enteral, né, num ganchinho, que a gente chama de haste aí, de soro, num prego, ou então suporte de vaso, qualquer lugar que fique mais alto que a pessoa. E aí, para poder a gente conseguir facilitar que a dieta ela desça. Depois disso, a gente vai injetar a dieta na sonda lentamente, gota a gota, né, e esse cuidado é muito importante para poder evitar a diarreia e a formação de gases, também estufamentos, vômitos, etc. Nós devemos também ter a quantidade de alimentação administrada de cada vez, né, para poder, no máximo, 350 ml, para a gente ter aí a administração várias vezes ao dia, ou então de acordo com a orientação da equipe de saúde. E ao terminar a alimentação, né, interal, injetar na sonda 20 ml de água fria, filtrada ou fervida, para a gente poder evitar que resíduos de alimentos fiquem na sonda, entupam e também fiquem com o mau odor. Então, aqui a gente também vai administrar água quando o paciente não puder ingerir, a gente também vai administrar água através da sonda, então ela deve ser filtrada, fervida, né? E a gente deve administrar sempre entre as refeições. A gente nunca pode colocar uma água muito quente ou então uma água muito gelada, e ela também pode ser feita, né, por meio de seringa ou então colocada num frasco descartável, que a gente pode esterilizar em casa mesmo. E aí a quantidade de água ela deve ser definida pela equipe de saúde. A sonda deve permanecer fechada sempre que não estiver em uso. A dieta interal, ela, né, de preparo caseiro, deve ser guardada sempre na geladeira e retirada 30 minutos antes do uso para poder não dar o alimento gelado, né? A dieta também deve ser, né, dada sempre em temperatura ambiente e não tem necessidade de esquentar, não pode dar quente, porque senão pode provocar diarreia do paciente. Então é isso, pessoal. Eu vou também colocar alguns vídeos explicativos também na plataforma sobre como fazer a manutenção da sonda enteral, tá? Da sonda, né, nasogástrica, nasantérica. E aí a gente então volta semana que vem com mais uma aula, certinho? Então é isso, boa aula para vocês e até mais.